Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão, que estreia hoje no Mundial de Clubes contra o Esperance. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias aí do Mengão para o jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. A torcida do Esperance, então, se preparando também, empolgada para encarar o Flamengo. Vamos voltar com a dupla, com o Pedro Ivo Almeida e também com o Mendel Bidlovski, com as informações, porque é isso. O Rubro-Negro também quer começar com o pé direito. Dupla, bem-vindos de volta aqui ao Sport Center. Mari, voltamos aqui nos Estados Unidos porque hoje tem a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes contra o Esperance da Tunísia, às 9 horas da noite, horário local, 10 horas da noite, horário de Brasília, na Filadélfia, no estádio Lincoln Field, onde o técnico Felipe Luiz ontem concedeu entrevista coletiva. Falou sobre diversos assuntos, vamos destacar aqui alguns pontos. Primeiro falou sobre o Gerson, apaziguando a situação, falou sobre uma conversa com o Gerson que tem sido o assunto durante a semana com essa iminente saída dele para o Zenit da Rússia, Pedro. É isso, Mendes. Um abraço a você mais uma vez, aos amigos ligados no Sport Center, Mari, Jailson, Mari, todo mundo lá no estúdio. É um discurso ali quase que ensaiado do Flamengo. Foi assim com o diretor José Boto, foi assim agora, ontem, no caso, com o técnico Felipe Luiz. Não tem nada, a gente não comenta nada, uma vez que de fato não há uma proposta dizendo que já vai ser feito o pagamento do Zenit na mesa, até porque o Zenit não negocia com o Flamengo, o Zenit simplesmente paga a multa integral e leva o Gerson, negocia com o Gerson. Então o Flamengo se escora nessa coisa do não tem nenhuma conversa com o Zenit para evitar o assunto, que claro, todo mundo sabe o que está acontecendo, tanto que o Felipe revela até uma conversa com o Gerson sobre a situação para dizer que conversei com ele está muito focado, está aqui, é o líder do grupo, é o capitão, segue no time. Nada muda, segundo palavras do Felipe Luiz. Mas os bastidores ficaram agitados, especialmente na decolagem lá do Rio, no embarque e na chegada. Mas agora o assunto começa a virar um pouco de página, o pessoal olhando mais para o campo, né, Mendel? Exatamente. E falando sobre o campo, a gente tem que desenhar, imaginar como que vai ser o Flamengo para essa partida contra o Esperance. O Flamengo tem a sua forma de jogar, pressionando, linhas altas, um jogo direto. Para essa partida contra o Esperance, o Felipe Luiz falou sobre a forma do time jogar e colocando nesse tema também o Jorginho. Se ele muda a forma do time jogar, porque o Felipe Luiz também elogiou bastante o jogador, não confirmou se ele começa entre os titulares, mas ele elogiou bastante o Jorginho, tanto o Felipe Luiz na entrevista como nos bastidores, a gente tem ouvido bastante sobre o Jorginho. Exatamente, Felipe Luiz que não confirmou o Jorginho, não quis confirmar ninguém, fez mistério sobre o time, mas existe uma chance considerável do Jorginho já ser titular na partida de hoje, mas tudo que a gente ouve aqui, como bem disse Mendel, no ambiente do Flamengo, é para dizer o mínimo, é um jogador de outra prateleira, todo mundo muito encantado com o desempenho do Jorginho nessa semana de treinamentos, podendo pintar no time. Não quis dar pistas sobre os jogadores, sobre os nomes, sobre as peças, escondeu, mas falou bastante sobre até uma diferença, vai pressionar, vai subir a marcação, vai estar lá em cima pressionando muito contra o Chelsea também, contra o Esperance, contra o LAFC, em outros possíveis jogos. Ele fala, o meu time vai sempre procurar jogar da mesma maneira. Pode ser que às vezes, no caso, o adversário impeça, seja superior, não permite uma pressão, empurra um pouco mais o Flamengo, mas que a ideia, a premissa básica, inicial é sempre o Flamengo tentar pressionar e ter a bola. Contra o Esperance, acredito que vai ter a bola. Contra o Chelsea, talvez se depare contra o time levemente superior ali na pressão. Não facilite tanto isso, tem que se recolher. Então, ele fala que não é que o Flamengo adota posturas defensivas em momentos do jogo. Talvez a qualidade do adversário leve a isso, mas que o Flamengo vai sempre tentar manter sua característica de pressionar, de intensidade, de roubar a bola e já acelerar, ser um pouco mais vertical. A gente conversou também com os jogadores e o Everton Cebolinha falou sobre um tema recorrente, né? Sim. Em uma estreia de uma competição como essa, que é a ansiedade. Muito. Para uma estreia em Mundial de Clubes, é algo normal que o Flamengo vai ter que administrar durante a partida também. E ele diz que o Felipe conversa muito com o time, que o plano de jogo, a ideia, a parte tática e técnica está bem treinado, mas que o time precisa pensar muito sobre como controlar a ansiedade. Se o gol não sai no início, como controla? Se não sai no primeiro tempo, como não impacta? O Flamengo tentar manter ali meio que os pés no chão, a cabeça boa para continuar fazendo seu trabalho em busca do gol, não desesperar no popular, né, Mendel? Exatamente. Agora, em relação à torcida, a gente imagina um Lincoln Field com muitos torcedores, a comunidade brasileira é muito grande, muitos torcedores do Flamengo por aqui, mas existe uma preocupação em relação à política e de imigração aqui nos Estados Unidos, como isso pode afetar tanto a mobilização da torcida como a presença de torcedores do Flamengo no estádio. A gente conversou com o Ricardo, que é um dos líderes da Fla Filadélfia, e ele falou pra gente como que está sendo essa mobilização, o que tem sido afetado por essa questão dos imigrantes aqui nos Estados Unidos.
a galera tá com medo de viajar, assim. Então eu tenho contato com o pessoal da Filadélfia, tem muita gente vendendo ingresso, porque não quer aglomerar, não sabe... O pessoal está aqui há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, tem uma vida toda estabelecida aqui, eles não querem arriscar, ser deportado, ou ter algum problema com a polícia e tudo mais. O brasileiro que não tem documento aqui, ele não está indo ao aeroporto, ele não está pegando avião, ele não está arriscando. Todo mundo comprou ingresso há 6 meses, 1 ano atrás, quando começou a vender, e estava todo mundo muito empolgado, comprando ingresso, comprando até a mais para amigo que ia vir e tal. Esses ingressos hoje estão tudo gente vendendo, ou no Facebook, ou no WhatsApp, nos grupos estão vendendo, porque está realmente a situação política é instável. O pessoal tem muito em jogo para arriscar. Assim. Todo mundo com saudade, todo mundo quer ver o Flamengo, mas tem um risco aí que muita gente não quer tomar. Tá, então o Ricardo, um dos líderes da Filadélfia, falando sobre essa questão dos imigrantes e como isso tem afetado a torcida do Flamengo, a presença de torcedores tanto nas ruas como no estádio, para essa partida tão importante, a estreia no Mundial de Clubes, Flamengo e Esperance, hoje no Lincoln Field, 9 horas da noite, horário local, 10 horas da noite, horário de Brasília. E durante a programação da ESPN a gente volta com mais informações sobre esta grande partida, a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Mari. Boa, dupla. Obrigada, viu? Atualizando tudo e trazendo personagens pra gente. Vai falar do Flamengo, que estreia hoje. Tá todo mundo na expectativa. Deixa eu passar limpo aqui, ó. 10 horas da noite, a bola vai rolar para essa estreia do Flamengo contra o Esperance, da Tunísia. Mas 1 hora antes, você tá ligado, tem o aquecimento aqui no Sport TV. Então, a partir das 9 horas, o nosso aquecimento, Richard Souza, também sofrendo um pouquinho com o frio. A bandeira tá ventando ali, tá balançando, sinal que o vento tá forte. Fala tudo, como chega o Flamengo, Jorginho, titular ou não? Boa tarde, prazer estar contigo, meu amigo. Fala, Vini, tudo bem, querido? Um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente no Taon. Tô aqui na frente do palco e é realmente bonito, viu, Vini? Capacidade para quase 70 mil pessoas, o estádio da Filadélfia, casa do Philadelphia Eagles, da Liga de Futebol Americano. Olha, Vini, Felipe Luiz falou ontem aqui, à noite, deu a entrevista coletiva, a primeira fala dele desde que o Flamengo chegou aos Estados Unidos. Não deu pistas sobre time, mas disse que quase todos os jogadores estão disponíveis para começar o jogo, exceto Nico de la Cruz. Ele vem de uma lesão no joelho esquerdo, ainda está naquela transição, né, na preparação física, então o Nico não está disponível para esse jogo, está sendo preparado para o jogo contra o Chelsea, que também vai ser aqui no próximo dia 20. Mas então, respondendo a sua pergunta sobre Jorginho, com essa ausência do Nico de la Cruz, sim, existe a possibilidade de o Jorginho fazer a sua estreia como jogador do Flamengo, ele que é a única contratação da janela de transferências dessa Copa do Mundo de Clubes, aquela janela especial. O Felipe Luiz disse que o Jorginho está muito motivado, muito otimista para jogar pela primeira vez, né, por um clube brasileiro. Então é possível sim, viu? Ele formaria ali, se a gente imaginar, né, um meio-campo com o Pulgar, o Jorginho, e aí Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. É uma formação ofensiva ali provável do Flamengo. O Felipe Luiz também, Vini, falou ontem muito sobre essa oportunidade de jogar a Copa do Mundo de Clubes. Vale a gente lembrar, né? A gente às vezes pode até esquecer, o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, o time profissional do Flamengo, há apenas 8 meses, já ganhou 3 títulos e agora está inserido numa competição de nível mundial. Ele disse que está muito orgulhoso e não está nervoso não. Ao contrário dos jogadores, tá? Porque Cebolinha e Léo Pereira também estiveram aqui ontem. O Léo Pereira disse assim, pô, eu tô pedindo uma bola pro pessoal, porque eu gostaria já de dar uma corridinha aqui no gramado para descarregar um pouquinho essa ansiedade. E o Everton Cebolinha lembrou do Mundial de Clubes do Marrocos, naquele formato anterior, quando o Flamengo acabou derrotado pelo Al Hilal, né, e acabou sendo surpreendido. Essa lembrança, segundo o Cebolinha, é marcante para a maioria desses jogadores do Flamengo.
Felipe Luiz também falou sobre a situação do Gerson, né? Vale a gente lembrar que o Gerson, capitão do Flamengo, está num processo de negociação com o Zenit da Rússia, e tudo indica que depois da Copa do Mundo de Clubes, se nada mudar até lá, o Gerson vai aceitar a proposta do Zenit, que pagará a multa rescisória para o Flamengo, e aí o Gerson deixará o rubro-negro para jogar no clube de São Petersburgo. O Felipe Luiz disse que o Gerson, nesse momento, é jogador do Flamengo, nada muda, e isso indica, ele não verbalizou, mas tudo indica que o Gerson continuará como capitão do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes, viu, Vini? Valeu. Richard Souza atualizando o noticiário do Flamengo. Estreia hoje a partir das 9h, Aquecimento Sport TV. Flamengo Esperance da Tunísia. Sim. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do GE falando sobre o Mengão, né? Arrascaeta e Alexandro treinam. Plata é reintegrado e deve voltar ao Flamengo contra o Esperance. De La Cruz continua em tratamento na fisioterapia e deve ser desfalque na estreia. E também está sendo preparado para voltar contra o Chelsea. No segundo dia de treinos nos Estados Unidos, Arrascaeta e Alexandro foram a campo nesta manhã de sexta. Preservados da atividade de quinta, os dois trabalharam normalmente na Universidade de Stockholm, local escolhido como quartel-general rubro-negro na cidade de Atlantic City. Arrascaeta e Alexandro não treinaram em campo na quinta, uma vez que o Flamengo entendeu que era necessário fazer um trabalho de carga. Os dois foram titulares nos 2 jogos de suas respectivas seleções durante a data FIFA. Outra boa notícia foi a presença de Plata em campo. O equatoriano, que já vinha realizando parcialmente trabalhos em campo, foi reintegrado definitivamente ao elenco e deve estar à disposição de Felipe Luiz para a estreia contra o Esperance no Mundial de Clubes. Por outro lado, De La Cruz não foi a campo novamente. O uruguaio fez trabalho de fisioterapia e está praticamente descartado na estreia. Ele está sendo preparado para o jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. Enfim, essa é uma matéria do GE trazendo essas informações aí dessa preparação rubro-negra, principalmente para essa estreia de segunda-feira às 22 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!